Egito Antigo. Por mais de 3.000 anos, uma das civilizações mais vibrantes e enigmáticas do mundo, floresceu em meio à guerra e à paz. Os egípcios construíram grandes cidades, monumentos duradouros e realizaram avanços em matemática e tecnologia. Seu incrível legado sobrevive até hoje. Apesar de suas brilhantes realizações, os egípcios pareciam obcecados por uma ideia singular: a morte. Nenhuma outra cultura investigou tanto a vida após a morte. Agora, os especialistas estão desvendando os segredos dessa obsessão aparentemente mórbida, estudando o construtor dos túmulos mais elaborados do Egito, Ramsés o Grande. Eles estão descobrindo como os antigos criaram um delicado equilíbrio entre o mundo dos vivos e o além. Por incrível que pareça, a celebração da morte pode ter sido o segredo da longevidade da cultura egípcia. Planeta Egito. A busca da eternidade. Vale dos Reis. Egito, mais de 3.000 anos atrás. Faraó Sete I morreu. Sacerdotes e carpideiras se reuniram no Vale dos Reis para acompanhar seu líder até o local de repouso eterno. Seu herdeiro, Ramsés, participou do ritual de abertura da boca para despertar os sentidos do morto na vida póstuma. Sete ainda governava o Egito. Ramsés só poderia assumir o trono após seu pai ser enterrado e se tornar um deus. O filho herdaria um império poderoso, em que reinou sobre milhões de súditos. As pessoas atravessavam o país para adorar o novo faraó. O reinado de Ramsés durou incríveis 67 anos. E ele viveu mais do que qualquer outro faraó, sobrevivendo à morte de muitos de seus filhos. Como todos os governantes egípcios, ele passou grande parte da vida planejando a morte. Assim que assumiu o trono, ele começou a projetar seu túmulo, insistindo em que fosse mais magnífico do que o de seu pai. As pessoas pensam que os antigos egípcios eram obcecados com a morte, porque o que se pode ver ou visitar o Egito hoje são os túmulos. E certamente os egípcios eram muito interessados na morte, porque para eles esse não era o fim, esse era o início de uma jornada muito mais longa e eterna. Para os faraós, essa jornada para a vida póstuma começava no Vale dos Reis, o lugar de sepultamento de gerações de governantes egípcios antes de Ramsés. Aqui, o faraó escolheu o local de seu túmulo e o indicou a seu escriba, Ramós, para ter certeza de que fosse construído adequadamente. Ele era agora a pessoa mais importante na vida de Ramsés, porque era responsável por sua vida póstuma. Ramós iria supervisionar todos os detalhes do enorme túmulo real. Logo depois de o faraó subir ao trono, os trabalhadores iniciaram a construção. As câmaras mortuárias ainda estão sendo escavadas, mas agora pelos egiptólogos. E talvez ninguém conheça o Vale dos Reis melhor do que Kent Weeks, que descobriu o elaborado complexo mortuário dos filhos de Ramsés. Durante 30 anos, ele e seus colegas têm medido cuidadosamente e mapeado cada câmara subterrânea a fim de conservá-las. Os egípcios sabiam muito bem que não havia como alguém prever quanto tempo uma pessoa, nem mesmo um faraó, iria viver. E assim era considerado desejável começar a trabalhar em seu túmulo no início do reinado, para o caso de Deus não permitir dele morrer jovem. O processo do sepultamento e o processo de levá-lo à viagem póstuma poderiam começar sem nenhuma demora.
A geografia do país explica por que a morte era tão importante para os egípcios. O Egito é uma faixa estreita de terra viva e fértil, rodeada por desertos mortais, e parece estar situado no limiar entre a vida e a morte. Muito antes da época dos faraós, as pessoas notaram um fenômeno peculiar. Os corpos não se decompõem na areia seca e ardente. Mesmo depois de décadas, eles permanecem quase intactos. E se o corpo é preservado indefinidamente, talvez a vida também possa ser. Quando o corpo, a carne, é separado da areia limpa do deserto, ele começa a se deteriorar. E assim talvez os egípcios encontrassem esses corpos e percebessem que tinham de fazer algo para proteger ativamente o corpo e conservá-lo, para que a alma pudesse usá-lo na eternidade. Na Universidade Americana, no Cairo, a egiptóloga Salima Ikram e seus alunos tentam reconstituir a antiga arte da mumificação. Coloque devagar. Os embalsamadores não conservam apenas seres humanos, mas animais também. Os estudantes, tendo apenas instruções esquemáticas e escritas há 2000 anos, fazem tentativas como fizeram os egípcios. A fim de conservar o corpo, porque acreditavam que a alma realmente precisava do corpo para continuar na vida póstuma, os egípcios começaram a experimentar diferentes modos até chegarem finalmente a essa mumificação, que é o tipo de mumificação provavelmente mais comum, praticada de 1400 ou 1500 a.C. em diante. A princípio, o corpo ficava no natrão, um sal natural do deserto. Ele tem de ser trocado com frequência, até que a múmia seque completamente. Isso pode levar até 40 dias. Os estudantes não falam os encantamentos antigos, enquanto esfregam óleos sagrados na pele da múmia para mantê-la elástica. Todo o processo pode levar 70 dias. E depois, a múmia está pronta para ser envolta em bandagens de linho. E depois amarramos fazendo um pacote. No decorrer de milênios, inúmeras criaturas foram mumificadas, até mesmo crocodilos, os animais sagrados dos deuses. Alguns reis até levavam seus animais de estimação para o túmulo. Isso revela como os egípcios imaginavam a vida póstuma. A cidade de Abidos era o local do culto a Osíris, o deus da morte e da ressurreição. Na época de Ramsés, milhares de pessoas vinham todos os anos adorar esse deus e rezar pela vida eterna. Até o novo faraó e sua esposa real, Nefertari, fizeram a peregrinação. Como todos os visitantes, eles levaram oferendas ao santuário de Osíris. Dois 2000 anos antes do Vale dos Reis, os primeiros faraós do Egito construíram seu cemitério em Abidos. A partir dos túmulos, Gunther Dreyer e Martin Selroff do Instituto Arqueológico Alemão reconstruíram cuidadosamente os primeiros enterros reais. A existência desses túmulos sugere que 2 milênios antes de Ramsés, as pessoas já tinham um conceito claro da vida póstuma. Os locais de sepultamento dos antigos faraós são como palácios para a vida no além. Nas profundezas do túmulo, tapetes de palha forravam a câmara principal e uma grande arca de madeira abrigava o caixão dourado do faraó. A câmara continha um estoque de comida e cântaros de cerveja para a jornada ao próximo mundo. Os arqueólogos também encontraram salas de sepultamento dos cortesãos do faraó, que morreram para servir ao falecido rei.
Os túmulos foram escavados e saqueados muitas vezes. Mas o arqueólogo Gunther Dreyer ainda encontra pequenos objetos funerários na areia. Como esses modelos de alho que o morto levaria para a vida póstuma. Os egípcios consideravam o mundo do além como idêntico ao nosso. Os itens encontrados incluem jarros de vinho, pontas de flechas, pequenos recipientes com a forma de animais e outros objetos familiares para tornar confortável a vida póstuma. Eles não costumavam levar oferendas de verdade para o túmulo, pois elas iriam se decompor, estragar e não durariam por toda a eternidade. Então começaram a fazer modelos que representavam essas oferendas e que funcionavam como pretendido. Além de modelos de argila, de alho, pão ou carne, encontramos com muita frequência modelos de bulbos de papoulas. Provavelmente, eles esperavam que o morto desfrutasse sonhos agradáveis na eternidade. Com a natureza, os egípcios aprenderam que a vida segue um ritmo eterno. Se o sol nasce todas as manhãs, se o Nilo transborda todos os anos, se os grãos brotam da terra todos os verões, então deve ser possível que os homens ressurjam dos mortos. A arquitetura dos túmulos expressa esse otimismo. Na lateral de uma câmara com uma estátua do faraó, uma escadaria dirigia-se para o oeste. Ali, o falecido rei começaria a jornada de sua vida para o Império dos Mortos. O interior e o exterior do túmulo de um faraó indicavam uma vida póstuma feliz. A superfície do túmulo, coberta por vigas de cedro e revestida de palha, era encimada por uma colina de areia, um símbolo de ressurreição. Um tema importante é que a vida é cíclica e recomeça muitas e muitas vezes, e por isso é eterna. Todo o esforço é feito para poder ajudar os mortos em sua ressurreição. Portanto, eles construíam colinas primais no alto dos túmulos, símbolos da criação da vida, e a partir dessas colinas, os mortos poderiam reviver, e esses elementos originaram as pirâmides. O mito da criação diz que toda a vida emergiu do oceano primordial. Conforme a água drenava lentamente, ela revelou a primeira terra, o Monte Primevo. Os egípcios reviviam essa gênese todos os anos, conforme o Nilo se retraía e expunha a terra fértil, a promessa do retorno da vida. À medida que a colina sobre os túmulos subia aos céus, ela foi se tornando mais abstrata. Em apenas 4 séculos, o monte transformou-se na pirâmide de Gizé. O símbolo primal do Egito transformou-se no do gênio arquitetônico. Nenhuma outra civilização no mundo investiu tanto tempo e recursos na construção de túmulos. Porém, com base no que o egiptólogo Mark Lehner descobriu, o investimento na vida póstuma rendeu benefícios aqui e agora. Ele e seus colegas escavaram a grande cidade que rodeia o local das pirâmides gigantes e que ele acredita ser o início da nação egípcia. As pirâmides tiveram um grande papel na criação de uma identidade, eu acho. Elas devem ter sido, sabe, uma força de socialização. Entende? Criando a identidade em escala nacional. Egípcios com egípcios, quer do norte ou do sul. Uma realização coletiva incomparável. A pirâmide de Gizé tornou-se a construção mais alta do mundo
insuperável por quase 4.000 anos. Durante mais de 20 anos, inúmeros trabalhadores construíram esse enorme sítio que celebrava a imortalidade do faraó. Esses monumentos expressavam a ordem cósmica que o rei devia preservar para o bem comum, mesmo depois da morte. Todos os egípcios ansiavam pela eternidade, mas apenas o deus Osíris, governante do mundo subterrâneo, juiz e deus dos mortos, determinava quem o merecia. Ramsés implorou a Osíris que lhe concedesse uma vida longa, porque tinha planos ambiciosos de ampliar o poder do Egito e construir seu legado. E para isso, precisava de tempo. Ramsés desejava ser o maior faraó que o mundo já vira. E começou a se imortalizar com projetos épicos de construção. Ele tinha de se destacar em Tebas. Essa cidade já era a principal do Egito, com mais de 50.000 cidadãos. No centro ficava o grande templo de Karnak, o lugar mais sagrado do reino, porque era dedicado a Amon, o deus imperial. Em Karnak, os antepassados de Ramsés construíram enormes pilares, um lago sagrado e praças. A oeste do rio ficavam os gigantescos templos mortuários dos faraós falecidos. Como Ramsés poderia superar tudo isso? Como ele poderia deixar um legado ainda maior? Ele tinha os recursos, mas precisava de tempo. Seguindo a tradição, ele começou a construir seu túmulo, planejado com cuidado até o menor detalhe. Ele contratou especialistas, mestres construtores, pedreiros, artesãos, que tinham seu próprio departamento na administração do sul do Egito e prestavam contas a Ramós, que estava subordinado ao faraó. Para finalizar o layout do interior do túmulo, Ramós apresentou uma planta baixa, com todos os corredores e salas que seriam escavados para Ramsés no Vale dos Reis. Os túmulos escavados na pedra exigiam um planejamento perfeito. Qualquer erro colocaria em risco as chances de o faraó chegar à vida póstuma. Era uma responsabilidade enorme sobre os ombros de Ramós, mas o faraó confiava nele. Como qualquer outra câmara mortuária real, a cripta era mais do que um lugar de sepultamento. Ela também preservava a ordem mundial e não podia ser profanada. Poços profundos e paredes falsas eram projetados para enganar os ladrões de túmulos. A múmia real devia permanecer oculta para sempre. O faraó precisava do corpo para cruzar as fronteiras da eternidade. Sem uma múmia, não existia vida póstuma. Os relevos inacabados na frente do túmulo eram um engodo para que os ladrões pensassem que o túmulo estava vazio. Um piso falso levava à câmara mortuária, que ocultava o sarcófago do faraó. Sob a múmia, um outro túnel enorme levava ao mundo subterrâneo e à vida eterna. Os construtores do túmulo viviam em uma aldeia chamada Set Ma'at, ou lugar da ordem mundial, perto do Vale dos Reis, em uma área seca e inóspita. Apesar de estarem apenas a poucos quilômetros de Tebas, os trabalhadores ficavam completamente isolados do mundo exterior. Uma teoria é que os antigos egípcios que viviam aqui foram sequestrados porque estavam envolvidos no trabalho, nos túmulos reais, e o que estavam fazendo tinha de ser mantido confidencial.
Nem todos os egiptólogos gostam dessa ideia. Outra teoria é que eles estavam trabalhando com matérias-primas de grande valor, prata, ouro, ébano e marfim e outros materiais preciosos que tinham que ser fiscalizados. E aqui, nesta comunidade murada com guardas na única entrada, seria possível proteger melhor essas matérias-primas preciosas. Setmat, 1274 a.C. Na época de Ramsés, 25 famílias, os mais talentosos artistas e artesãos do Egito, moravam nas 80 casas de Setmat. Todos os seus alimentos e ferramentas tinham de ser trazidos pelas montanhas até a aldeia. E Ramós registrava cada entrada detalhadamente antes de entregar os suprimentos. Ramós era os olhos e ouvidos do faraó em Setmat, mantendo a ordem na aldeia para que o faraó pudesse ocupar seu lugar no mundo póstumo. A história muitas vezes é contada pelo que é jogado fora. 100 anos atrás, um poço seco, que havia sido o lixão do local, foi descoberto na antiga aldeia de Setmat. O lixo egípcio é um tesouro para um arqueólogo. Milhares de pedaços de cerâmicas contam muito sobre a vida aqui há mais de 3.000 anos. Esses fragmentos de argila e calcário já foram blocos de anotações. Eles mostram como os habitantes viviam. Uma mãe amamentando seu bebê. Uma mulher se maquiando diante de um espelho. Um menino cuidando de porcos. Um fazendeiro conduzindo uma vaca. A vida dos trabalhadores não era fácil. Ramós e seus homens percorriam mais de 3 quilômetros por um caminho estreito até a obra no Vale dos Reis. Jumentos carregavam as ferramentas, o pão, a cerveja e tudo de que precisavam para os 10 dias de trabalho fora da aldeia. Eles acampavam aos pés de uma pirâmide natural gigantesca. Ramós registrava o estoque, anotava quem estava doente. Registrava quem estava de folga e relatava o progresso do projeto. As mulheres geralmente não eram parte da mão de obra, mas Mutemia, a esposa de Ramoses, às vezes levava vinho ou tâmaras da aldeia, uma mudança bem-vinda no cardápio comum. Os trabalhadores juravam manter segredo. Mas histórias dos tesouros ocultos no Vale dos Reis acabaram vazando. Abaixo do solo encontra-se a Cidade dos Mortos. Esse imenso labirinto continha 30 túmulos durante a época de Ramsés. E depois viria a conter mais de 60. Alguns estavam enterrados a mais de 400 metros de profundidade. Uma fortuna estava oculta dentro dessas câmaras, saqueadas muito tempo atrás. O único tesouro em um túmulo real intacto recuperado na Era Moderna pertenceu a um dos antecessores de Ramsés, Tutankhamon. O túmulo dele continha mais de 5.000 objetos. Uma fortuna em ouro, várias camas reais, uma carruagem dourada, estátuas de deuses e um trono incrustado com pedras preciosas para o faraó, que morreu com apenas 20 anos. Qual ladrão poderia resistir ao apelo dessa cidade de tesouro subterrânea? Existiam várias casas de guarda situadas ao redor do Vale dos Reis, e por causa das colinas íngremes que rodeiam o vale, eles tinham uma vista desobstruída e podiam ver qualquer pessoa que se dirigisse ao vale quando ainda estava distante. Apesar das precauções, ladrões espertos ainda se infiltravam no vale, sem serem vistos pelos guardas. Alguns até conseguiam invadir os túmulos reais ou os depósitos e ganhavam fortunas. As invasões de túmulos geralmente eram um trabalho interno. Sem o plano mestre do Vale dos Reis, os ladrões provavelmente conseguiam informações com os trabalhadores de Ramós.
Roubar as mercadorias era uma coisa, mas realmente entrar e destruir o corpo para tirar as joias, arrebentar o caixão, isso era considerado o mal absoluto, porque esses mortos não teriam nenhuma chance de vida póstuma. Ramos, humilhado e, em última instância, responsável pela segurança do local, fazia tudo o que podia para encontrar e punir os informantes. Porém, havia um problema ainda maior. O Império estava sob ameaça. O Egito tinha sido mobilizado para a guerra, e a equipe de construção precisava terminar o túmulo antes que algo acontecesse ao faraó. Tebas. Soldados destemidos estavam expandindo seu território e chegando às fronteiras do Egito. Mênfis, Cairo, Jerusalém, Gaza, Kadesh. Eles eram hititas, arqui-inimigos dos egípcios. Ramsés, comandante supremo do Egito, não podia só ficar olhando enquanto suas forças se preparavam para a guerra. Ele tinha de deixar a rainha Nefertari. Ela era apenas uma de suas muitas esposas, mas era a noiva real, a mãe de seu herdeiro. Ela permaneceu no palácio com os filhos, mas não assumiu nenhum poder. O vizir e os altos funcionários assumiram o governo até que o faraó retornasse. Sinai, primavera de 1274 a.C. Ramsés dirigiu-se para o norte com 20.000 guerreiros, o maior exército que o Egito jamais teve, para proteger as fronteiras de seu império. Depois de um mês, eles encontraram as tropas hititas, acampadas perto da cidade de Kadesh, onde fica a Síria. No Egito, as pessoas estavam preocupadas com a guerra e com o bem-estar do faraó. Ramsés estava longe de alcançar sua ambição de construir os maiores monumentos do império. E seu túmulo ainda não estava pronto. Então, enquanto ele arriscava a vida na guerra por seu povo, os trabalhadores redobraram seus esforços. Os que trabalhavam com pedra escavavam poços profundos no calcário dos fundos do túmulo, e as seções anteriores eram cobertas com gesso e pintadas. Ramos incentivava os homens sem cessar. Não bastava trabalhar rápido. Eles tinham de trabalhar com cuidado, porque cada detalhe em um túmulo tinha de ser exato. Os próprios egípcios pensavam claramente que as preparações, como a decoração do túmulo e o mobiliário do túmulo, eram essenciais para que tivessem uma jornada segura para a vida póstuma. A morte de um faraó podia trazer o caos, a menos que ele pudesse passar a vida no além. Para isso, as pinturas e hieróglifos tinham de ser perfeitos. Mesmo após a morte, o faraó tinha de manter a ordem no mundo dos vivos. As pinturas no teto mostram como o deus do céu Nut engole o sol à noite. Transporta-o em uma balsa durante as 12 horas da noite e o faz nascer na manhã seguinte, criando um novo dia. Assim, o Vale dos Reis era mais do que um cemitério real. Era o motor que movia o mundo. Os mestres construtores eram muito respeitados, mas também enfrentavam grandes perigos. As profundas câmaras de calcário podiam ser instáveis. Acidentes aconteciam, tetos desabavam. Quando um trabalhador se feria, a construção parava. Com o Egito em guerra, Ramos não podia atrasar o trabalho. Especialmente porque a maré da batalha logo se voltaria contra Ramsés. Na Síria, perto de Kadesh, Ramsés e seu exército lutavam pelo império e pela vida.
Os hititas, guerreiros violentos, haviam emboscado a divisão do faraó e forçado as outras unidades egípcias a recuar. A batalha virou completamente contra os egípcios e Ramsés mal conseguiu escapar. Sabendo que não podia vencer, ele retirou seus soldados. Depois de meses de luta, ele retornou ao Egito e em Tebas, o povo celebrou sua chegada. Mas ninguém podia saber o que realmente tinha acontecido na frente de batalha. Ramsés chegou em casa triunfante. Ele enganou o povo e os deuses, alardeando sua vitória contra os inimigos da paz e da ordem. Isso só foi possível porque os hititas, assolados por epidemias e outros problemas, também se retiraram da guerra. O perigo havia passado. Ramsés adornou as paredes do templo com imagens que o retratavam como um grande general conquistador. As imagens mostram os hititas prostrados diante dele. Embora não fosse um comandante forte, Ramsés era um político astuto. Em seu 21º ano como faraó, 15 anos após a Batalha de Kadesh, os egípcios e os hititas negociaram a paz. Uma delegação de embaixadores levou um documento histórico ao Egito. Era o primeiro tratado de paz do mundo. Um documento com 3.270 anos, escrito em caracteres cuneiformes e em hieróglifos. As duas partes assinaram prometendo ajudar-se mutuamente na luta contra os inimigos. O rei dos hititas também prometeu uma de suas filhas ao faraó. Um casamento que uniu os ex-inimigos mais do que qualquer documento. A paz entre as duas nações perdurou após a morte de Ramsés. O faraó, que nunca mais enfrentou uma guerra, dedicou-se a erigir novos templos e a ampliar os antigos. Ramsés celebrava a vida com cada obelisco e com cada desenho ou figura que continha seu nome ou sua imagem. Em seu templo funerário, ele erigiu as maiores estátuas de granito que seu povo já tinha visto e se tornou o maior construtor do Egito. É claro que essa grandeza estendeu-se a seu túmulo, o maior no Vale dos Reis. O Egito estava em paz, e a longevidade de Ramsés deu a Ramós e aos trabalhadores muito tempo para preparar um túmulo digno de seu líder. Ao final de cada semana de trabalho, eles voltavam à aldeia de Set Maat. Eles celebravam o descanso com festas e bebidas. Mas até mesmo suas canções festivas falavam da morte. Dê seu coração todos os dias à bebida, até o dia em que você for para a terra que ama o silêncio. Para Ramós, cada dia era muito sério. Sua vida era um trabalho incessante pela próxima vida do faraó. Mas o que seria dele e de sua esposa? Durante anos, Ramós e Mutemia desejaram filhos, mas suas preces não foram ouvidas. Ramós dedicou sua vida a servir o faraó, mas às custas de construir um legado próprio e sem um herdeiro, ele não teria nada. Os dois decidiram adotar um filho e começaram a preparar seus próprios monumentos, com fé e talismãs mágicos.
A coisa mais importante que um egípcio costumava levar para a vida póstuma era algo chamado de escaravelho do coração. Os escaravelhos do coração eram camafeus, que eram colocados sobre o coração, e neles estava gravada uma magia que basicamente dizia: eu fiz boas coisas nesta vida e, portanto, mereço passar a vida do além. Ninguém escapava ao julgamento no caminho perigoso para a vida póstuma. Osíris, o juiz dos mortos, decidia o destino do falecido. O coração, a sede da consciência, tinha de ser tão leve como a pena de Maat, o símbolo da deusa da justiça. Osíris guardava o caminho para a vida no além. Só os que tinham o coração puro podiam passar pela grande devoradora, uma demônia com cabeça de crocodilo e corpo metade de leão e metade de hipopótamo. Ela consumia a alma dos pecadores, condenando-os à morte eterna. Para os que tinham o coração puro, a vida póstuma era semelhante a esta, com comida e festas, mas trabalho também. No mundo do além, os canais ainda precisavam ser escavados e os campos cultivados. Os egípcios desenvolveram uma solução criativa para o tédio no além. Eles colocavam ushabits, miniaturas como clones do morto no túmulo. Quando Osíris chamava o morto para trabalhar, as ushabits realizavam o trabalho. Esse era só um detalhe do complexo processo de sepultamento. A preparação para a vida póstuma era muito importante. Para os egípcios, os rituais funerários e, de fato, o investimento no túmulo eram também muito importante, porque essa era uma parte central da economia, e todo o comércio que circundava isso, e todo tipo de trabalhadores, embalsamadores, as pessoas que extraíam o natrão, que construíam, que comercializavam o Líbano, que vendiam tecidos, tudo isso era também um elemento importante da sociedade e da economia. E isso era algo realmente muito central para todo o sistema econômico do Egito Antigo e que mantinha a sociedade funcionando. No pequeno cemitério de Setmat, Ramoso construiu túmulos para sua esposa, seus parentes e seus servos. Apesar de muito menores do que o túmulo do faraó, eram um lar adequado para sua família e incluíam uma pequena pirâmide. A princípio de uso exclusivo dos faraós, as pirâmides se espalharam entre os artesãos de Setmat, cujo cemitério continha muitas delas. Todos queriam ser imortais, e a vida póstuma estava aberta a todos que se preparassem para ela. Quando Ramoso morreu aos 67 anos, seu filho adotivo tornou-se o novo escriba real em Setmat. Embora o faraó já fosse mais velho do que muitos de seus antecessores, depois de mais de 40 anos no trono, seu túmulo ainda não estava pronto. Osíris lhe concedeu vida longa, mas ele descobriu que essa bênção era também uma maldição. Nefertari, sua amada esposa e 12 de seus filhos morreram antes dele. Para superar o pesar, Ramsés criou um projeto ambicioso: o maior monumento funerário jamais construído no Vale dos Reis. Um túmulo para seus filhos, diretamente oposto a seu próprio túmulo. 30 anos atrás, quando o egiptólogo Kent Weeks descobriu o túmulo, ele não percebeu o que tinha achado. Ao iniciar a escavação, no que é chamado de KV5, ele não sabia que tinha começado o trabalho de sua vida. Realmente não temos nada que se compare com ele. Isso quer dizer que temos que ser meticulosos na coleta de todas as evidências internas que achamos aqui. Porque essa é a única fonte de informação que temos a respeito de quem estava enterrado aqui, por que foram enterrados aqui, como dividimos o túmulo em uma série de suítes funerárias individuais para cada filho e como tentamos atribuir funções para cada câmara.
Quando Hicks e seus colegas acabaram de escavar uma câmara, eles já tinham encontrado outra. Até agora, eles descobriram mais de 150 salas e estão longe do fim. Eles suspeitam que muitos dos 45 filhos de Ramsés estejam enterrados aqui. Depois de uma sala de colunas, um corredor leva aos túmulos laterais. Uma estátua de Ramsés, representado como o deus da morte, observa tudo. Séculos de tempestades destruíram o interior das tumbas, e por isso Hicks encontrou poucos objetos. No entanto, aconteceram alguns achados extraordinários, como esses ossos e crânios, que podem revelar quem está enterrado aqui. Este é quase com certeza um dos filhos de Ramsés. Ele foi encontrado na tumba, não sei qual filho é, mas estamos examinando isso mais de perto. Tiramos amostras dos crânios e também tiramos amostras dos ossos longos encontrados, ou seja, dos ossos dos braços e das pernas. Não temos os resultados ainda, mas estou bastante certo de que vamos descobrir que todos eram membros da mesma família. Vai ser empolgante. É. O maior desejo de Ramsés realizou-se. Os deuses lhe concederam quase 70 anos no trono. A maioria dos egípcios da época só conheceu um faraó, Ramsés o Grande. Ele lhes trouxe uma era de paz e riqueza. Seu legado arquitetônico e político lhe deu um tipo de imortalidade. Ele morreu aos 90 anos. Algo inacreditável, numa época em que a maioria das pessoas não chegava aos 40. Mas quando ele finalmente faleceu, o túmulo estava pronto. Ramsés reinou no auge da história de seu povo. Ainda hoje, ele é considerado um dos mais importantes reis do Egito. E certamente o que mais deixou sua marca sobre a terra, construindo templos colossais nas fronteiras sul do Império e em Tebas. Ramsés partiu de seu esplêndido túmulo no Vale dos Reis. Celebrou a vida eterna. E, ao atingir a vida póstuma, ele ajudou a manter a ordem na terra dos vivos. Essa ideia consolou o seu povo. Pode-se dizer que a religião do Antigo Egito era uma cola que mantinha o povo unido. Acho que essa é uma afirmação verdadeira. Era uma das coisas mais comuns do que o idioma, muito mais do que os costumes comuns, estilo de cabelo ou algo assim. Era uma das coisas que realmente criavam um vínculo emocional entre todos os egípcios. Para os egípcios, vida, morte e vida póstuma eram uma só coisa, celebrada em monumentos maravilhosos que resistiram aos milênios. Pirâmides, textos, templos e túmulos testemunham a ideia de que o povo via seu país como o paraíso na terra. A crença na ressurreição continuou depois dos egípcios e se tornou parte do judaísmo, da cristandade e do Islã. E deste modo, talvez os egípcios tenham alcançado a imortalidade.